Obrigado. Deus abençoe vocês. Que possamos ter mais uma noite de aprendizado na presença do nosso Deus, não é? Vamos orar. Amado Senhor e soberano Pai que está nos céus, diante de Ti estamos uma vez mais agradecendo ao Senhor por Tua presença misericordiosa em nosso meio, por termos esta oportunidade de cultuar a Ti, sabendo nós que é um momento tremendo, porque é uma ocasião em que o mundo dá as costas para o Senhor e somente poucas pessoas que se lembram, que se recordam de ter um tempo contigo, de ter um tempo de intimidade no seu quarto, em sua casa, ou mesmo no trabalho, ou na igreja. Aquele tempo precioso para nós, quando ligamos a nossa linha direto com o trono da misericórdia, quando fazemos nossos pedidos, nossos rogos, nossas lamentações e choros, e lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque somente Tu podes ter cuidado de nós. Nós não podemos deixar para recorrer a Ti apenas quando estivermos passando pelo vale de lágrimas, ou quando estivermos no tormento, ou no maior aperto, na maior necessidade. Precisamos lembrar de Ti constantemente, sempre, ter os nossos pensamentos voltados para o Calvário, voltados para o sacrifício, voltados para uma vida que é pautada através da revelação. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, os nossos pecados, nossa falta de amor, nossa falta de harmonia, toda forma que agimos como humanos e não como cristãos. Entregamos a Ti nesta hora pedindo perdão encarecidamente, no nome amoroso de Teu Filho Jesus Cristo. Sabemos que podemos fazer melhor, não porque temos o poder de fazer, mas tão somente nos rendermos a Ti, poderemos ser um exército invencível aqui nesta terra, como foram sempre Teus filhos, como diz a Tua palavra, que venceram a prova do fogo, que venceram fornalha, venceram boca de leões. E claro, todos eles conseguiram estas proezas porque se renderam a Ti. Inspira nossos desejos para que também possamos render a nossa vida diante de Ti, render nossos desejos e nossos pensamentos. Tanto esta pequena igreja aqui nesta hora, como os irmãos que estão em seus lares, como aqueles que ouvirão futuramente a gravação deste culto, que a bênção do Teu Espírito seja sobre todos nós e que a cada dia possamos ser dirigidos por Ti, ensinados por Ti. E é para isso que estamos aqui nesta hora, para receber das Tuas mãos a porção devida para este momento. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos estas grandes bênçãos para a Tua glória. Amém. Amém. Bem, nós estamos também em conexão nesta hora com alguns irmãos e pedimos que todos com paciência, possamos então, na quietude do Espírito, deixar de lado as preocupações do dia a dia para juntos aprendermos alguma coisa sobre a palavra de Deus, não é? Vocês que vieram neste culto, porém não estavam no outro, nós demos continuidade ao tema sobre a presença de Deus, o que ela significa. Falamos no culto passado a respeito do ministério ômega, ou a ressurreição do ministério, como aconteceu no período de tempo do Senhor Jesus Cristo, que durante 40 dias ele esteve na terra com os discípulos, falando-lhes sobre o que se refere ao reino de Deus. Então, nós não demos prosseguimento, porque o horário, quando eu olhei, já estava vencendo, e eu gostaria de continuar com o mesmo tema nesse culto, e assim termos, vamos dizer assim, o nosso pensamento apenas e seguindo adiante, Seguindo adiante. E vocês podem deixar suas Bíblias abertas, onde nós leremos logo mais em Deuteronômio 18. Mas antes de lermos as Escrituras, porque não vamos estudar apenas esta, mas algumas outras também, eu quero passar para vocês, deixar registrado na mente de vocês, o que disse o irmão Branda no sermão, quando seus olhos se abriram, que estavam fechados, Claro. Quando seus olhos se abriram. No dia 12 de fevereiro de 64, ele pregou um sermão com o título
Quando seus olhos se abriram, eles então o reconheceram. Que até nós cantamos aquele "Ele fica conosco", né? Nosso amado e bom Jesus. E estando à mesa, partiu o pão e abençoou, e deu a eles, e eles então o reconheceram. Porque durante muito tempo eles ficaram com os olhos fechados, sem entender o que estava acontecendo. Irmão Brando pregou esse sermão no dia 12 de fevereiro de 64, quando seus olhos se abriram, eles então o reconheceram. Mas no ano de 1957, no dia 21 de abril de 57, ele pregou também um sermão usando o mesmo título, "Quando seus olhos foram abertos". O que eu vou ler está neste sermão. Não lembro, não recordo se isso já foi traduzido para o nosso idioma, eu creio que não. Ele disse assim: "Talvez dezenas passarão sobre a fila de oração, todos os que queiram vir. Você poderia pensar que ele passou por você", quer dizer, perdi a vez, né? Jesus se foi. "Você poderia pensar que ele passou por você, mas ele não o tem feito. Ele está apenas fazendo uma verificação em você. Está apenas verificando, olhando se você verdadeiramente crerá. A visão não cura. A visão só vindica sua presença." Veja, então foi o que falamos no culto anterior a respeito disso. Os sinais, os prodígios e maravilhas é para vindicar a presença de Deus. Inclusive eu usei este termo e fiquei pensando, será que falei correto, não é? Será que falei correto? Mas aqui está a resposta, é justamente isto, é uma vindicação, testificação, comprovação, é um selo, não é? Um carimbo, vindicação da sua presença, ou prova de que ele está presente. E quando isto aconteceu no segundo êxodo, e Deus estava presente trabalhando através de Jesus, e as pessoas começaram a rir, ou não crer, ou dizer que ele era o impostor, e Jesus disse: "Não façam isto, vocês por enquanto estão perdoados", né? Por enquanto estão perdoados, viu? São inocentes, não sabem de nada, parece que não conhecem as Escrituras, mas ele disse: "Se vocês não acreditam em mim, então creiam nas obras." Por quê? As obras que ele estava realizando vindicavam que Deus tinha manifestado sua presença. E agora, 2000 anos depois, está me lembrando, falando a mesma coisa. A visão, quando ele olhava a vida das pessoas através do dom, da visão, né, e tudo, e contava os segredos das pessoas, tudo aquilo, ele disse: "Isso não cura. Isso não cura, isso é apenas para despertar a vossa atenção para a presença de Deus, porque só Deus pode fazer isto. Só Deus pode fazer isto. Só Deus poderia chegar diante das pessoas centenas, milhares de vezes e nunca falhar, contar toda a vida da pessoa, contar todo o problema da pessoa. Nunca falhou durante todo o tempo de seu ministério. Por isso ele sempre estava dizendo: isso é Deus, Deus está aqui, Deus está presente, vê? Então nesse sermão ele disse: a visão não cura, a visão só vindica sua presença. Então é isto que nós fortemente cremos desde que nosso entendimento foi aberto para entender sobre a presença de Deus. Deus está aqui. Isto não pode de forma nenhuma ser o diabo tentando enganar as pessoas, porque as obras que foram realizadas estão prometidas nas Escrituras e estão com base nas Escrituras. O diabo tentando enganar, ele te afasta das Escrituras. Mas Deus, quando ele vindica sua presença, ele te leva de volta para as Escrituras. Vê? É Deus fazendo o que ele deseja fazer. Então, veja, naquele tempo, depois que Jesus ressuscitou, então ele mostrou prova de que ele continuava vivo, através de muitos sinais e provas infalíveis. Nós lemos lá no livro de Atos, no outro culto. E isto é o que, na verdade, também se repetiu nesse tempo do fim, quando Deus trabalhou através de William Branham. Sempre provou que Deus continua agindo no meio do seu povo. Porém, quando Jesus retornou sobre a terra, depois da sua morte, retornou porque ele tinha saído de cena, e agora voltou outra vez. Porém, de uma forma escondida dos demais. Você não tem registro, vamos dizer assim, de que depois da ressurreição, Jesus fez obra entre as pessoas, pregou entre as pessoas, curou enfermo, andou pelas ruas da cidade, entrou no templo, fez isto e fez aquilo.
Não, foi um período de tempo onde ele esteve apenas com os seus chegados, com os meninos de Jesus, com seus meninos, só com eles, no meio deles. Quando eles estavam reunidos de porta fechada, Jesus se apresentava entre eles e dizia: paz seja convosco, paz seja convosco. Recorda que antes, no tempo, nesta série também nós falamos do período de Lázaro, e quando Jesus chegou, vieram contar para as duas irmãs, o mestre está aqui, o mestre está aqui. Então elas foram até onde ele estava, mas depois da ressurreição, eles estavam de porta fechada e ele se apresentava ali, paz seja convosco. Vocês sabem os acontecimentos então depois da ressurreição. Bem, quando Jesus retornou sobre a terra por aqueles 40 dias, ele deixou a infalível prova de quem ele era e falou de coisas concernentes ao reino de Deus. Não existe dúvida nenhuma de que, se o irmão Branham viesse, nós o reconheceríamos, como os discípulos reconheceram a Jesus após a ressurreição. Agora, nós temos visto as fotos do irmão Branham, conhecemos ele por fotografias, nós que não vimos ele em vida. Porém, com certeza, após a ressurreição, você não terá um Billy Branham careca. Não, senhores, nem com falhas nos dentes, como você vê já no filme O Fundo Clama o Fundo, dos anos 50. Não. Porém, por que você o reconheceria? Porque você tem foto dele de quando ele ainda era jovem. Você tem foto dele aos 20 e poucos anos de idade. Você conhece as fotos dele jovem. Porém, de qualquer forma, nós saberíamos que era ele. E agora, isso é apenas dando uma pequena continuidade do que nós falamos no culto anterior. E a pergunta das pessoas é o que ele faria ou o que ele fará após a ressurreição. E o que vai fazer? Fará milagres? Teremos sinais, prodígios e maravilhas? Eu particularmente não tenho nenhum problema com isso. Vejo o problema nas pessoas que tentam argumentar, sonhar, imaginar, discutir sobre o futuro, sem entender nada do que está acontecendo no tempo presente. Eu só sei que o que Deus deseja que ele faça, ele fará. Só isso. Só isso. O que temos que estar interessado neste tempo é das coisas concernentes ao reino de Deus, porque isto é o que realmente importa para nós. As coisas concernentes ao reino de Deus, porque nós cremos, nós sabemos pelas Escrituras, conhecemos o teste que é dado, e esse é o teste da palavra. Então, se algo que Deus envia para a igreja noiva, tanto nesta fase atual do ministério, quanto na próxima fase, depois mesmo de corpos transformados, e mortos ressuscitados, qualquer coisa que haja Deus programado para a sua igreja, terá que estar baseado na palavra de Deus. E não importa se você estará em corpo transformado, como acabei de falar, a palavra de Deus terá que ser o seu absoluto sempre, porque passa-se os céus e a terra, mas a palavra não passa. Então não importa quantos adentremos na eternidade, a palavra de Deus sempre será a nossa linha de prumo, Se outro homem entrar em cena, se outra pessoa tivesse de entrar em cena, se Deus tivesse de usar outro vaso, então isto teria que estar baseado em Deuteronômio 18, ou isso não poderia ser de Deus. Veja, tem muitas interpretações sobre alguém mais que Deus poderia usar, um outro mensageiro, um mensageiro dispensacional, ou qualquer outra coisa. Porém, não tem base em Deuteronômio 18. A vida e o ministério não está baseado em Deuteronômio 18, então nós não podemos aceitar como de Deus. Vamos ler o que está em Deuteronômio 18? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Versículo 15. Eu vou deixar Atos dos Apóstolos para lermos daqui a pouco. Deuteronômio 18. Ok, se vocês querem ficar de pé, eu ficar sentado mesmo. Nós vamos ficar de pé. Já cantaram aí 4, 5 hinos tudo sentado. Vamos ficar de pé um pouquinho para ler Deuteronômio 18, a partir do versículo 15. Veja: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti. Quer dizer, não vem de fora, não vem de lado estranho,
do meio dos irmãos mesmo, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então, conforme o pedido do próprio povo, era assim que Deus trabalharia no futuro, quando ele enviasse o profeta que está sendo profetizado aqui, ou a base para qualquer profeta enviado de Deus. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que lhe ordenar. Então veja a base aqui, viu? Porque nós temos Moisés, primeiro o Êxodo, nós temos depois o ministério entre Jesus e Paulo, lá Moisés e Josué, primeiro o Êxodo, tivemos no meio Jesus e Paulo, no período do segundo Êxodo, e no terceiro Êxodo nós temos Deus usando William Branham e depois o ministério de ensino. Ministério de ensino. A base está aqui. Primeiro Deus coloca a palavra, a sua palavra na boca desta pessoa, e esta pessoa só vai falar o que Deus lhe ordenar falar. Isso é que é interessante, viu? Isso nos dá convicção. Ou cremos ou não cremos. Ou cremos que é de Deus, ou é melhor nós irmos procurar outra coisa. Colocar a viola no saco, jogar nas costas e cantar em outro lugar, né? E fazer hora em outro lugar. Porque ou cremos ou é melhor desistir. Veja, versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Quer dizer, vou requerer desta pessoa que não quis ouvir. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, por isso que Paulo era cuidadoso, viu? Falo eu, não o Senhor. Quer dizer, eu vou dar para vocês o meu parecer, porque às vezes tem cada pergunta, tem cada coisa que as pessoas fazem, cada dificuldade que o povo enfrenta, e você procura onde está isso nas escrituras. Parece que é uma novidade agora, é uma variante de uma coisa aí. Então é melhor fazer como Paulo, viu? Olha, eu vou dar o meu parecer pessoal, né? Porém, deixo por tua conta e risco. É apenas o que eu acho. Eu não encontrei, não lembro se tem resposta para isso, e assim vai. Porque veja, versículo 9: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Que esse é que é o problema, né? Como eu vou saber que a palavra não é de Deus? Como eu vou saber que a mensagem que está sendo pregada não é 100% a verdade? Como saber que tem fermento nisso aí? Veja, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Este que fala que não é da palavra, que não cumpre aquilo que ele diz, não cumpre. Agora, diga-me uma coisa: e se tal profeta, sentem-se, e se tal profeta, se tal homem pregou determinada coisa, e o que ele disse é coisas relacionadas ao milênio, a um terceiro Adão, a um William Branham que dizem que vai sentar no trono do milênio, e ao que vai acontecer lá no futuro? Como você vai saber se isso Deus não falou? Porque não se cumpriu ainda. E agora? Como é que eu vou saber? Porque muitas pregações, muitas interpretações, muitas grandes revelações que têm aparecido é só sonho e ideia sobre o que vai acontecer no futuro. E isso tem deixado as pessoas variando para lá e para cá. Como eu vou saber se
aquilo não é de Deus se ainda não chegou o tempo daquilo se cumprir para mim ver se é verdade ou não. E eu não quero correr o risco de esperar para ver se é verdade. Eu tenho que saber se é verdade agora. Vê? Tem que saber se é verdade agora, porque eu tenho que estar firmado na rocha, na revelação, não em areia movediça. Porque aqui diz, como vou saber se a palavra que foi dita não é do Senhor? Então está dizendo aqui, ó, se essa palavra não se cumprir, nem suceder assim. Então, meu filho, quando eu ver alguém ouvir alguém ensinando sobre a palavra, eu tenho que conhecer a doutrina das Escrituras. E esta doutrina das Escrituras, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, esta mente de Cristo tem que estar na noiva e ela tem que saber o que vai acontecer no futuro, porque tem que estar na palavra. Vê? Você tem que entender o cumprimento que vai vir lá no futuro. Vê? E se aquilo que foi ensinado, se aquilo que foi dito foge das Escrituras, então você já sabe que aquilo não vai se cumprir. Aquilo não vai se cumprir. Todos os profetas, aliás, os apóstolos, aqueles que falaram sobre a presença, eles estavam baseando-se no Velho Testamento. E com base no Velho Testamento, eles puderam entender o que estava acontecendo no tempo presente. Agora, o que estava acontecendo, o que ia acontecer no futuro, que era o nosso tempo, Pedro e os demais apóstolos só souberam depois, quando eles receberam o batismo ou o preenchimento do Espírito Santo. Aí eles entenderam que determinadas escrituras estavam relacionadas com o futuro. Então eles deixaram bem claro que as pessoas esperassem o tempo da aparição, o tempo da parúcia. O tempo da parúcia. Agora, se hoje esta presença de Deus se manifestou na terra, e a Bíblia diz que serão todos ensinados por Deus, então esse Deus em nosso meio tem que nos ensinar sobre as coisas futuras. E se alguém não ensinar com base naquilo que já está registrado na palavra, então você não deve ter temor de dizer é falso, é errado, e assim sucessivamente. Bem claro, nós não vamos entrar em detalhes de Deuteronômio 18. Na verdade eu só ia citar e nem ia ler. Porém eu creio que foi muito bom isto aqui, não é? Até que nós possamos entrar em mais detalhe com isto. Vamos para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 4. Porque no culto passado nós lemos uma parte disto aqui, porém eu deixei algumas anotações um pouco trocadas e eu não consegui então falar a parte que eu gostaria. Atos capítulo 1, versículo 4. Aqui está falando das coisas, de algumas coisas que aconteceram após a ressurreição de Jesus. Atos 1, 4. E estando reunido juntamente com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. O que foi isto? Essa promessa do Pai? Isto estava falando sobre o batismo do Espírito Santo. Ou vamos dizer assim, a nuvem descendo. Você diz, mas eram línguas de fogo. Tá, deixe-me expressar dessa forma. A nuvem descendo, Deus descendo, dispersando-se. Dispersando-se como o Pai, trazendo vida à semente no dia de Pentecostes. Aquelas línguas de fogo eram como uma chuva sobre eles. O Pai, a palavra, trazendo vida para a semente no dia de Pentecostes. Agora escute, porque na verdade João batizou com água. Por isso que eu vos falei sobre esta nuvem, que esta nuvem ela tem que ter água nela, tem que ter chuva. João batizou com água, mas vós devereis ser batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Agora, vamos somente dar uma olhada aqui, já que onde você leu está falando sobre João que batizou com água, dizendo que eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Vamos dar uma olhada em João Batista. O que diz a Bíblia sobre João Batista? O que disse as Escrituras sobre João Batista? Bem, tem um versículo que vem primeiramente em nossa mente, entre alguns outros, não é? Um dos versículos que quando se fala em João Batista pode muito bem vir em nossa mente é aquele que diz assim: entre os nascidos de mulher não tem nenhum maior do que João Batista. Nenhum maior do que João Batista. Isto foi as palavras de Jesus. Agora, este homem que é tido como nascido de mulher, entre os nascidos de mulher, nenhum maior do que João Batista,
Eu não sei, não vou entrar agora no mérito dessa questão, se Jesus estava falando durante toda a dispensação do tempo, entre abertura e fechamento de tempo, ou se era até aquele dia que tinha nascido. Então eu vou deixar isso inclusive aberto, não é? Porém, João não fez qualquer obra, de modo algum. Me diga quais foram as obras de João, qual milagre ele fez, quais foram sua profecia, quantos coxos foram levantados através do ministério do profeta João. Você não encontra nenhum registro, ele não fez milagre, ele nem sequer teve assim diz o Senhor. Não, João não foi esse tipo de profeta. Ele entrou em cena e disse: o reino do céu está próximo. Veja a pregação de João Batista, o registro que tem das pregações de João Batista. E saiu João do deserto e batizava no Rio Jordão e dizia: o reino dos céus está próximo, arrependei-vos e crede nas boas novas. O que é que vem na sua cabeça quando você ouve boas novas? Evangelho, certo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aquele que apareceu a mim me disse: sobre quem vires o Espírito Santo descendo como uma pomba e permanecendo sobre ele, este é o Filho de Deus. Então era isso que João Batista tinha para ensinar para as pessoas. Agora, irmãos, João nunca teve uma coisa para dar como prova às pessoas. Se alguém pedisse da parte de João uma prova, ele não tinha. E o povo, no entanto, lhe escutava, e eles estavam esperando, não é? Eles estavam esperando alguma coisa sem ter o assim diz o Senhor, de que o reino de Deus estava próximo. Aquela grande multidão que vinha atrás de João Batista, apenas ouvindo seus gritos, que prova eles tinham? João não mostrou nenhum sinal. Não, senhores. No entanto, eles sentiram isso em seus ossos. A atmosfera em seu tempo estava tão própria, tão pesada, tão carregada. E por outro lado, essa atmosfera de despertamento estava tão, vamos dizer assim, visível, palpável, que eles sentiram isso em seus ossos, que alguma coisa estava acontecendo. A coisa não estava como antes, tinha mudado de figura. É como quando está um dia de sol e de repente a nuvem cobre o céu e você diz: olha, tira a roupa do varal. Eles sentiram isto. Várias coisas tinham acontecido, como aquele nascimento peculiar de João, a morte que teve daquelas crianças, e eles viram: é aquele moço que nasceu naquele tempo, alguma coisa está acontecendo para ele de repente começar com esse tipo de pregação. E várias pessoas criam e corriam até onde João estava, porque existia uma áurea de expectação no ar, e João veio trovejando em cena com a sua palavra dura. Mas me diga, que prova João tinha? João, o que é que tu viste? Alguém apareceu para mim, eu vi a voz de Deus dizendo: olha, aquele em quem você ouvir uma pomba descendo, então este é ele, é o enviado, é o Messias. Mas João, vamos olhar nas Escrituras, como está lá no Antigo Testamento? Não tinha nenhuma parte que falava que quando o Messias se apresentasse, ia ter ali um profeta para ver este sinal. Era algo novo, era algo novo, que Deus estava mostrando, que estava entrando em cena. Era a plenitude dos tempos, vindo a plenitude dos tempos. Você não encontra nenhuma profecia falando de um homem dentro d'água e uma pomba descendo sobre ele. Não tinha nada sobre isto. Veja, então o que aconteceu que eles creram no ministério de João, sendo que ele não mostrou assim diz o Senhor para essas pessoas? Porém, a áurea, vamos dizer assim, a atmosfera de expectação estava tão grande que até mesmo as raças de víbora vieram ao encontro de João. Descendência da serpente saíram de suas florestas denominacional e desceram até a beira d'água, porque eles sabiam que o fogo estava vindo, e ficaram pensando: será que é aquele Elias que vai vir antes da queima? Toca o fogo no mato que você vai ver. Não é só passarinho bonitinho que sai voando procurando ajuda, não é só animalzinho silvestre bonitinho, não, sai cobra, cascavel, escorpião, cada um corre para escapar, se der tempo, cada um corre para escapar do fogo. Raça de víbora também correu, sentiu que tinha alguma coisa errada no ar, algo estava acontecendo.
e foram lá até João, vê? E eles simplesmente correram em direção ao velho João, velho com seus 30 e poucos anos, né? Eles nunca lhe deram um teste de modo algum, nunca perguntaram, olha, você vai ter que provar isso para nós. Não teve isto. Eles acreditaram nele, se bem que a descendência da serpente não crê. Porém, eles se aproximam do acontecimento, eles são despertados pelo acontecimento. E claro, se isso acontecer no tempo de João, nesse tempo William Branham disse, não se engane, é 3 classes de crente, vê? E assim sucessivamente. Agora, isto é estranho, isto é muito estranho, porque nunca deu um sinal e ele não podia dar nenhum sinal, não era seu ministério. Tudo que ele fez foi testificar de Jesus, e eles tomaram João para ser um profeta, tanto os que verdadeiramente creram, como aqueles que não criam. De qualquer forma, eles se sentiram obrigados a ter ele como profeta, nem que fosse entre os deles. E isto é preocupante, porque em nosso tempo você não encontra esse tipo de coisa 100% como você tem lá. Por exemplo, um dia Jesus disse, o batismo de João é do homem ou de Deus? Isso foi uma pergunta que Jesus fez para os estudiosos daquele tempo, os religiosos. Está registrado em Mateus capítulo 21, por aí, lá pelo versículo 25. E eles disseram, espera um pouco, espera aí. Se nós dissermos que é do homem, o povo vai nos apedrejar. Para você ver o quanto que as pessoas tomaram João como um profeta. Sem milagre, sem prodígio, sem ser aquele profeta de sair profetizando pelas montanhas, assim diz o Senhor, cidade tal, ou seja o que for, rei tal. Não. Mas eles tomaram tanto aquele homem como profeta, que os religiosos do tempo, daquele tempo, disseram, espera um pouco, se nós dissermos que o ministério de João é do homem, o povo vai nos apedrejar. Vê? Porque pensam que João é um profeta, eles creem que João é um profeta. Realmente nós não pensamos, porém eles dizem que é, então nós temos que respeitar a vontade do povo, não é? E se dissermos que isto é de Deus, então eles dirão, e por que vocês não dão ouvidos a ele? Então eles ficaram entre a faca e o punhal, né? Entre a faca e o punhal. Irmãos, certamente que eles poderiam ter respondido. Veja, quando Jesus fez aquela pergunta, o ministério de João é de Deus ou dos homens? Sabe o que é que eles poderiam dizer? É do homem, porque João não tinha o assim diz o Senhor, como Deuteronômio 18. Eles poderiam ter dito isto. Eles poderiam ter requerido esta parte. Vê? Porque João não deu nenhuma prova para eles, como era requerido de cada um do profeta. Mas você sabe de uma coisa? Aquelas pessoas estavam tão longe da verdade, que esta verdade de Deuteronômio 18 não significava nada para eles. Eles nem sequer foram lá em Deuteronômio 18 para comparar aquilo com o ministério de João. Agora, Jesus, citando então Deuteronômio 18, ele disse, Moisés falou de mim. Porque lá em Deuteronômio 18 que você leu foi, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Não foi? Aquilo era Moisés falando. E Jesus disse, Moisés falou de mim. Vê? Você não pode falar para um homem morto e receber dele alguma resposta. Jesus disse, Moisés falou de mim, mas vocês são mortos. Vocês não podem ouvir o que Moisés disse sobre mim. Vê? Por isso, eles não podiam entender o que Moisés falou a respeito de um profeta, como seria um profeta. E por isso esta verdade de Deuteronômio 18 não podia ser usada por eles da forma correta para requerer alguma prova da parte de João. Não, senhores, eles pediram o sinal de Jesus. Dá-nos o sinal se creremos em ti. Vê? Eles estão mortos. Não, você não fala com o morto e recebe resposta. Não, senhores. Então aqui está, eles tomaram a João como um profeta ou apenas respeitaram? Vamos falar desta forma assim, porém não era respeito nenhum, apenas, vamos dizer assim, eles respeitaram por ciúme, por causa da posição na qual eles estavam. E você se pergunta, por que eles tomaram
neste tempo do ministério do Filho do Homem, neste cumprimento de Lucas 17, 26 ao 30, porque eles tomaram homens como a Halen, Tommy Osborne, vários deles, Oral Roberts, com sinais, prodígios e maravilhas, e acreditaram no ministério destes homens. Por quê? Porque eles tiveram isto como ministério de Deus. Vejamos, Allen. Você vê nas mensagens, o Bruno falando sobre Allen, não é? Ele promoveu muitas reuniões de cura divina em tendas, pertencia às Assembleias de Deus, porém mais tarde foi desligado por suspeita de alcoolismo. Foi um dos homens que mais teve o ministério de cura, vamos dizer assim, um dos grandes homens que teve o ministério de cura divina naquele tempo, no período também do irmão Branham. Foi um dos primeiros evangelistas a apresentar cultos pela televisão nos Estados Unidos. Ficou conhecido por apresentar suas mãos oleosas, óleo nas mãos, sangue na testa. Viu o irmão Branham falando? O óleo na testa e sangue nas mãos. As pessoas dizendo que aquilo era o Espírito Santo e tal. Pois bem, ele ficou muito conhecido por apresentar suas mãos oleosas, alegando-se a unção do Espírito Santo. Seu tema preferido, já por volta dos anos 60, era sobre prosperidade. Este homem, o seu corpo foi encontrado sem vida no hotel em São Francisco, ao lado de pílulas e garrafas vazias de álcool, né? Morreu no dia 11 de julho de 1970, de falência do fígado, provocado pelo excesso de álcool. Este homem, William Branham, elogiou muito em seus sermões. Você pode encontrar isso na mensagem, porque o irmão Branham era desta forma. Ele tinha um certo respeito por estas pessoas, né, que fizeram trabalho naquele tempo. Mas me diga, este homem se enveredou por este lado. Mas por que as pessoas aclamaram este homem? Porque eles tomaram Oral Roberts com sinais e maravilhas, conhecido como um dos maiores evangelistas. Oral Roberts, ele começou suas reuniões em tenda no final dos anos 40. Nos anos 50 e 60, fez inúmeras cruzadas evangelísticas, tendo como destaque suas ávidas filas de oração, onde os enfermos eram curados. Se você vê um vídeo de Oral Roberts vamos dizer assim, no trabalho, né? No trabalho ministerial de cura, você fica boquiaberto. Nos anos 70, suspendeu as cruzadas, dedicando-se a programa de televisão, à construção de um centro médico, com o nome Cidade da Fé. Depois não foi adiante, faliu. Até onde eu sei, ele faleceu o ano passado, se não me falha a memória, em novembro de 2010, 2009, foi 2010, né? Acho que é isso mesmo. Bem, o que poderíamos dizer de todos os outros delinquentes lá fora, que arrebanhou multidões, que fez grandes trabalhos, que são aclamados até hoje? Por quê? Por causa dos sinais e das maravilhas que eles tinham? Bem, Jesus veio com a verdade atual. Eu digo atual porque quando você fala Jesus veio, ou o que Jesus fez, e você remonta isto há 2000 anos atrás, não é? Porém, é algo atual. Deuteronômio 18, isso se repete. Jesus veio com Deuteronômio 18 e não foi aclamado. Ele morreu, mataram ele, acusando de falso, de herege, de tudo quanto você já sabe. E é por esta razão que eles crucificam também, outra vez, para si mesmo, o Filho de Deus. William Branham pregou aquele sermão acusando esta geração. Eu acuso esta geração por crucificarem de novo o Filho de Deus. E eles rejeitam. E aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo naquele tempo e disseram, tu não és de Deus, Jesus disse, isso eu perdoo, vocês serão perdoados agora. Mas quando chegar aquele tempo, naquela manifestação primordial, não haverá perdão nem neste mundo, nem no porvir. Vê? Não haverá de maneira nenhuma. No século XX, nesse tempo, o que é que acontece? Depois de 1946. Por que 1946? Porque foi quando foi dado a ordem,
não é? Quando o anjo do Senhor apareceu para William Branham e disse para ele o que era seu ministério, o que ele tinha que fazer, aonde ele deveria ir. Então esta data é um divisor de água, como dizem. 1946 foi o ano fatal do povo do Senhor e para todas as pessoas da terra. Foi quando, por mais que você saiba que em 1909 o Pilar de Fogo apareceu, por mais que você saiba que aconteceu em 33, tua mensagem preparará a segunda vinda, porém, em 1946 foi quando o anjo de Deus apareceu para William Branham pela primeira vez. Aquele que falou com ele desde criança apareceu visivelmente pela primeira vez e disse: eu vim dizer a ti por que tu tens esse ministério, porque esta vida é tão peculiar, e assim sucessivamente. Bem, ok, volte para o livro de Atos, que nós estávamos lendo. Foi qual versículo nós leu? Em Atos 4, não foi? Atos 1, versículo 4. Deixe-me ver, depois daquele dia. Versículo 6 de Atos 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes. Agora, entenda que esta declaração, ou esta narração de Lucas aqui, está falando após a sua ressurreição. Depois da ressurreição. Depois que ele explicou completamente tudo, além de Lucas 19 e Mateus 24. O que você tem em Mateus 24, lá apenas pense, deixe marcadinho aí em Atos 1, porque eu quero me referir um pouco a Mateus 24. Lá, Mateus 24 está antes da morte de Jesus. Sua morte está lá para o capítulo 26, não é isso? 26, 27 e tal. Creio que é isto. Mas a gente às vezes cita e as pessoas estão nos ouvindo, ouvirão na gravação e dirão: mas o que é isso? O camarada está todo enrolado, né? Que às vezes a gente cita. Sim, Mateus 24 é o sermão da montanha, perfeito, é isso mesmo. Você vai encontrar sua morte e ressurreição lá para o capítulo 26. Tá. Em Mateus 24, eles fizeram algumas perguntas para Jesus e Jesus respondeu, que é também Lucas 19. Veja, mas o que você acabou de ler em Atos, eles perguntaram alguma coisa para Jesus. E estas perguntas que eles fizeram, que Lucas registrou no capítulo 1 de Atos, era algo diferente daquilo que eles aprenderam em Mateus 24. Veja, em Mateus está baseado sobre o fato dos milagres, sinais e maravilhas de Jesus, e ele falando, dizendo, o reino dos céus. Não é? Vamos, Mateus 24, versículo 3, depois voltaremos para Atos 1. Vamos abrir esse parênteses aqui. Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, é isso mesmo? É isso? Tá. Eu lembro, no culto passado, nós lemos um pouquinho disto aqui, porém, eu trouxe algumas anotações um pouco trocadas, um versículo antes do outro, e eu preferi parar para não continuar. Porém, vejamos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Isso não se pergunta no meio de todo mundo, não. Dizendo, veja, todas estas coisas aqui, relacionadas ao reino, às parábolas, tudo mais. E eles disseram, dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? O que ele estava falando sobre o tempo da grande tribulação que viria, a grande dificuldade que ia vir, porque eu estou lendo Mateus 24, versículo 3, e versículo 1. Se você observar antes, o 23, Mateus 23, versículo 37, lamento de Jesus sobre Jerusalém. Aí, quando chega, 24 é sermão do Monte das Oliveiras, o templo será destruído. E quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, que lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não será derrubada. Ok. Então os discípulos ficaram com isso na cabeça. Ora, aquele templo vai ser destruído? Aí eles quiseram saber. Aí é o que está agora no versículo 23. Vamos ler outra vez. Versículo 3 de Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, depois daquela profecia que ele deu, né, aquele prognóstico, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos, quando serão estas coisas? Quer dizer, quando vai ser isso?
Aí depois, e que sinal haverá da tua parúcia? Que sinal haverá da tua vinda? Eu lembro no outro culto, eu cheguei nesta parte e eu disse: sabemos que virá um tempo que haverá uma manifestação na terra, porque ele falou sobre a vinda do Filho do Homem, que era parúcia do Filho do Homem, presença do Filho do Homem, o aparecer do Filho do Homem. E os discípulos sabiam que isto era algo sobrenatural, invisível, fora dos olhos naturais das pessoas, porque foi assim lá no Antigo Testamento, a presença de Deus com Moisés, as pessoas não viam, elas viam a coluna de fogo, como você tem a foto, a foto sobrenatural deste sinal sobrenatural na cabeça de William Branham. Mas eles não viam nada além disso, a não ser o fogo à noite e a nuvem durante o dia. Mas Moisés ouvia a voz de Deus. Deus falava com Moisés cara a cara. Um estava na presença do outro. E eles estavam baseados nisso. E quando Jesus falava sobre esta vinda, ou parúcia do Filho do Homem, eles sabiam que era algo que as pessoas não veriam. E eles procuraram saber. Tem que haver um sinal para sabermos que a presença já está acontecendo na terra. E foi aí que eles perguntaram: quando acontecerão estas coisas, pedra sobre pedra e tal, que não será derrubado? Qual o sinal, que sinal haverá da tua vinda, ou da tua parúcia, ou da tua presença? Por que precisamos do sinal? Porque sem o sinal, você não sabe que a parúcia está acontecendo, que a presença está ali. O que é que nós lemos no iniciozinho desta palestra? Mobrando disse: a visão não cura, apenas vindica sua presença. Veja, então este é um dos sinais da presença de Deus, a visão, o discernimento. Vê? Que sinal haverá de tua parúcia, da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas aqui. São 3 perguntas, viu? Agora ouça, vem aqui, viu? Depois que ele ressuscitou, já não foi mais estas perguntas. Volte para Atos outra vez. Volte para o livro de Atos e veja a preocupação deles agora qual era. Porque naquele tempo, imagine, quando chegou aquele momento da descida do Espírito Santo, eles tiveram outra visão sobre os acontecimentos. Aqui no livro de Atos, eles se reuniram, porque aquilo foi antes da morte de Jesus, certo? Antes. Você tem morte, ressurreição e tal. Então, depois que Jesus estava com ele lá naquele período de 40 dias, eles agora estavam preocupados. Então, será que já é esta a presença? Será que é esta a parúcia? Será que é nesse tempo que ele vai fazer essas coisas? Ou aquilo que ele profetizou quando ele estava conosco? Menos de 40 dias depois, eles já achavam que era o cumprimento. Vê? Aí agora você encontra aqui em Atos capítulo 1, eu li o versículo 6, não foi? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Sabe qual era a pergunta aqui? É este o tempo da presença? É este o tempo da jornada de nosso inimigo para a terra prometida, ou sair do meio dos inimigos para a terra prometida, aonde tu tens o rei Davi sobre o trono, o filho de Davi? É esse tempo? É agora? Chegou o momento? Restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E nesta parte eu quero ler para vocês as palavras do professor Liveiro, porque quando nós iniciamos este assunto sobre a presença, eu li um testemunho dele quando ele disse assim: eu não entendi e procurei de Deus estas coisas e disse: Senhor, se tu não me disseres, eu não vou questionar, mas eu gostaria de saber. Vocês lembram disso? Liveiro disse: agora este é meu entendimento pelo qual eu esperei por um longo tempo o entendimento da presença. Os discípulos estavam procurando saber se era naquele tempo. E Jesus disse: deixe isso quieto, não vos pertence saber esse tempo. Mas quando chegou o tempo do cumprimento, e William Branham, durante todo o seu ministério, disse: ele está aqui. Meu propósito, meu ministério é dizer que esse tempo chegou. Em outras palavras, Deus está aqui.
e tal, porém as pessoas não se despertaram que isto era o cumprimento daquelas palavras lá do Novo Testamento, vê? Porque lá está a vinda. Eles leem na Bíblia vinda, quando na verdade teria que ser parúcia. O que vocês pensam? Uma palavra, dependendo de onde ela esteja, que tem para você vamos dizer assim, um significado muito grande. Vocês sempre me veem falar sobre a... Deixa eu pegar que ela está aqui. Vocês sempre me ouvem falar, né, aqui, quando eu às vezes estou lendo versão da Bíblia diferente, e eu digo, deixa eu ler na versão católica como está. O que vocês pensam? Os católicos pegam uma versão da Bíblia, né, feita pela edição Ave Maria, ou edições Paulinas, ou seja o que for, e logo dentro de capa, o que é que eles encontram? A leitura do Rosário. No final, quando termina Apocalipse, aí vai ter os textos, como a rezar a Quaresma, e aquela coisa toda, o credo, Ave Maria, Santa Maria, e eles pensam que isto é a Bíblia também, porque está na edição da Bíblia, entendeu? Então, dependendo de onde a palavra está, onde ela está escrita, ou quem a pronuncia, que as pessoas de ouro, é de Deus, é tudo correto. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. E não é dessa forma, não é bem assim. Deixa eu prosseguir, senão não vou conseguir terminar o que eu gostaria hoje. Eu estou lendo o testemunho do irmão Liveiro. Ele diz assim: era este o entendimento que eu esperei por um longo tempo, o entendimento da presença. E eu parei aqui quando eu disse, irmão Branda, durante tanto tempo, disse, é agora, este é o aparecer de Cristo. Hoje eu fui visitar o irmão Rubens, está se recuperando da cirurgia, e ele estava mostrando para mim o sermão que ele está lendo sobre, um estudo que ele está lendo sobre aparição e vinda, e ele disse, irmão, só se não for eleito para não entender uma coisa tão simples dessa, está tão claro, o irmão Branda falou tão claro sobre isto. Pois é, mas não se despertaram para isto. Porque o irmão Bruno fala sobre o aparecer de Cristo, sobre o tempo da presença, mas eles acharam que era apenas uma palavra como outra qualquer, porque afinal Deus sempre esteve presente e assim vai, e confundem tudo, vê? Então depende de como. Pois bem, deixe-me continuar com esse testemunho de irmão Lívio. Foi o que eu esperei por um longo tempo, o entendimento da presença, por isso que Deus desceria para guiar o seu povo em qualquer lugar. Porém, em algum lugar na designação do seu plano, para o seu reino, para o seu povo, onde ele está no meio, e não há pecado nem nada, exceto todo Deus e em tudo. Diga-me, busque os seus livros, mergulhe sua caneta na tinta e examine sua escritura e diga-me. Estas pessoas haviam estado conversando com Jesus por 40 dias, concernentes ao reino. E justamente quando ele estava pronto para subir, eles disseram: ei, é este o tempo? É este o tempo em que tu nos levarás para o reino? Porque quem leva para o reino é a presença. Entendeu? É a presença, é que o irmão Bruno fala, a presença de Deus em nosso meio. O pilar de fogo está aqui para nos conduzir ao milênio. Então eles pensaram que era lá naquele tempo. Ei, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino a Israel? É este o tempo em que tu nos levarás para o teu reino? Tu estás presente para fazer isto? Tua face está determinada a fazer isto? Tua face foi estabelecida, tua presença por Jerusalém para morrer, agora tu estás ressuscitado. E você sabe, um homem ressuscitado pode fazer qualquer coisa. Ele pode não somente investir contra o Papa e tudo de Roma, ele pode provocar o que ele quiser. Ele pode ocasionar cometas, ele poderia dissolver a terra com um golpe de vista. Nem pense em suas bombas atômicas, suas bombas de hidrogênio. Ele pode misturar cada uma e tomar tudo na sua mão e esmagá-la. Eita nós, como dizem. Misericórdia. O que você pode fazer com um homem milenial? Responda-me esta pergunta, por favor. O que você pode fazer contra um homem que vence a morte, que ressuscita dos mortos? Então essas são as palavras do irmão Lino que eu queria deixar registrado também aqui. Então veja a pergunta deles. Atos 1, eu estou no versículo 6, né? 6. Restaurará novamente o reino a Israel?
versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai, veja, não sou eu, mas o Pai, não é algo de Jesus fazer. Isto era algo do próprio Deus fazer quando ele se fizesse presente. É o mesmo Senhor que desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Isso está dentro deste período da parúcia de Cristo. Vê? Não sou eu. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ser-me-eis testemunhas. E assim por diante, e você sabe o restante das Escrituras, e ele foi diretamente para o céu. É assim que está no livro de Atos. Agora só um minuto, enquanto nós vamos concluindo aqui. Depois de vermos esta grande estupidez, vamos dizer assim, esta falta de entendimento cometida pelos discípulos, que ainda não possuíam o entendimento que eles deveriam ter tido, não é? Vamos seguir depois, quando Deus desceu em uma nuvem e batizou Pedro com o Espírito Santo. Vamos ver. Ouça o que ele disse no Pentecoste. Estava ali ungido por Deus e literalmente ouvimos ele mesmo falar, né? Atos capítulo 2, versículo 14. Você vai ver que o entendimento agora é outro. O entendimento é outro. Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: vós, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Agora ouça isto. Ele vem diretamente ao seu dia e ao meu dia. Diretamente ao seu dia e ao meu dia. Ele está falando do seu tempo e falando de quando foi profetizado. Então ele agora estava identificando pelo Espírito Santo o que estava acontecendo em seu tempo. Não disse, lembrando que isso é o batismo do Espírito Santo? O fruto na estação própria era o que Pedro estava tendo ali no dia de Pentecoste, não é? Alfa e seu ômega. O alfa e o ômega. Vê? A coluna de fogo retorna. Deus mesmo retorna, batizando as pessoas com o Espírito Santo para o corpo de Jesus Cristo. Crentes, como eles estavam sendo fundamentados na palavra naqueles primeiros dias. E Pedro, pelo Espírito, estava identificando isso dentro das Escrituras. O que foi dito, Pedro, pelo profeta Joel? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Agora você sabe, últimos dias não é um dia, fala de dias. E quando você tem dias, pode ser 2 dias, certo? 2 já é plural. E está falando últimos. O irmão Branham disse que, aliás, é Pedro quem diz também que um dia para Deus é como 1000 anos, não é? O 1000 anos como um dia. E o irmão Branham disse que tudo foi feito em 6.000 anos, ou 6 dias. E ele falou sobre 6 dias depois da criação e o 7º descanso, milênio. E aqui o irmão Branham nos ensinou que os últimos dias correspondem aos últimos 2 dias, ou os 2 milênios de história. Do Pentecoste para cá. Vê? É isto. São os 2 dias passados, como disse o irmão Branham. Porém, isto não ocorre naqueles 2 dias. Isto teria que vir no fim desses 2 dias, ou no entardecer desses 2 dias. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vocês vão recordar que o William Branham cita isso naquele fundo, no filme Fundo Clama Fundo. Está falando do ministério que estava acontecendo em seu tempo. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonho. Isto é, eu derramarei meu espírito sobre os seus filhos, suas filhas, sobre os jovens, seus velhos e sobre os meus servos.
Então você tem dois grupos de pessoas, de modo que este é o que acontece nesse tempo do fim. Este é o reino e esta é a mensagem. As duas vinhas, as duas sementes, a verdade e a mentira, o real e aquilo que é fantasioso, o que está baseado na palavra de Deus como realidade e o que está baseado na perversão do real. O erro doutrinário está baseado na verdade da doutrina. É uma variante da doutrina. É o real e a perversão do real, ou a cópia daquilo que é real. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima nos céus. Foi isso que aconteceu, viu? Prodígios em cima nos céus, tem uma foto para tudo quanto é lado. E sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. Este é o tempo do fim. E isto é novamente quando Israel recebe um profeta, porque aí você já tem sangue, fogo e vapor de fumo. Então você não viu isto nesse ministério agora do Filho do Homem, nesse aparecer de Cristo, nesta aparição. O que você viu neste tempo foi prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Mas tem mais coisas: sangue, fogo e vapor de fumo. Então quem viver, verá. Porque isto já é o que se cumpre através das duas testemunhas. Fazer fogo cair do céu e todas essas coisas. Vocês conhecem essa parte da mensagem. Isto é novamente quando Israel recebe um profeta, não é? Isto também acontece quando Deus desce, ou Jesus se revela como aquele ser humano que ele é, se revela aos judeus. E isto é enquanto a noiva está no palácio. Isso está falando do finzinho de tudo, do fechamento das coisas. Agora, de repente, você vê que Pedro entende a pergunta que ele mesmo fez. Vê? Pedro agora já não estava preocupado, porque diz ele se levantou como os 11, como se os outros estivessem na mesma linha de pensamento. Já não estava preocupado com o que estava acontecendo naquele dia. Eles pegaram a profecia e disseram que isto era para o tempo do fim. E disse inclusive o que aconteceria nesse tempo do fim. Então o que é que Pedro fez aqui? Ele mostra que ele entendeu a pergunta que ele mesmo fez, como que em sua presença, como que é a jornada do reino. Ele deixou tudo explicadinho. E a jornada do reino não acaba com Jesus como capitão, o general de Deus, não acaba na Nova Jerusalém com Deus e Jesus como seu general sobre o trono, né, o cordeiro sobre o trono. Até que isto aconteça, isto requer a presença com a igreja, conduzindo-a, levando a isto. E ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isto tem que acontecer, viu? Isso tem que acontecer. E depois Pedro explica sobre isto, não é? Também na sua segunda carta. E você sabe o que ele diz a você? O que é que Pedro deixou registrado? Ora, com a mesma revelação e o mesmo entendimento que ele não tinha antes de Pentecoste. Antes do Pentecoste, Pedro não tinha esse entendimento, que depois ele demonstra. E o que é que você tem depois? O que ele tinha antes do Pentecoste? Qual será o sinal da tua presença? Quando este êxodo irá ocorrer? Quando tudo isto vai acontecer? Estamos perto? É agora que vai acontecer tal e tal coisa com Jerusalém? A capital de Jerusalém será a capital do mundo, claro. E os gentios correrão para dentro. Sim, isto acontecerá. Eles queriam o reino naquele tempo. Eles queriam perguntaram se era naquele tempo. Jesus disse: esqueçam isto para agora, não vos compete saber estas coisas. Vê? Quais são os sinais? Para o que estamos olhando agora? Existe alguma outra coisa que temos que esperar? E ele disse: esqueça isto por enquanto. Não vos pertence saber ou ficar preocupado sobre estas coisas. Eles não sabiam que era para os gentios virem primeiro. Eles eram judeus.
Eles não sabiam que os gentios teriam que ter todo esse progresso durante o período das 7 eras da igreja. Então Pedro, no dia de Pentecoste, exatamente depois daqueles dias da ressurreição de Jesus, mal compreendidos no Pentecoste, antes do Pentecoste, então ele adquire uma visão clara. Uma visão clara. E ele diz: este reino agora, a presença, provocado pela presença, ele diz: ouça-me aqui. Aquela jornada do reino a respeito da qual falamos, aquela presença da qual falamos, não pode ocorrer até que chegue o tempo do fim. Despreocuparam e foram pensar em outras coisas. E Jesus não desce até aqui, enquanto não for depois da grande tribulação, e depois de todos aqueles acontecimentos que você sabe, e ele renova ao menos uma parte da terra, né? Ao menos uma parte. Você vê, o irmão Brana pregou o sermão, coisas que hão de ser, futuro lá e tudo, e ele entra nesses detalhes. O irmão Oliveira disse assim: eu fiz ao irmão Brana a seguinte pergunta: ele renova a terra toda? E o irmão Brana disse: bem, ao menos uma parte dela. Foi o que ele disse. Porém, nós pensamos, esta parte que ele renova, não é? Será novo, para poder ser novo céus e nova terra, tem que ser a terra toda, né? É como diz: acontecerá atento, irmão Brana disse, ao menos uma vez eu a terei. Vai renovar a terra toda? Por que essa preocupação? Ao menos uma parte vai ser renovada. Porque se fosse para renovar toda, realmente a terra tinha que deixar de existir. Mas sabemos que Deus não vai destruí-la, né? Ele vai purificá-la. Então, por isso chamado uma parte. Então, até aí, tudo bem. Agora, vamos colocar de pé. Vamos ficar de pé para você ver o entendimento de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas. Quais profetas, Pedro? Pedro, os profetas do Antigo Testamento. Então, quando ele fala acerca da presença, Pedro está se baseando no Novo Testamento. Vê? Porém, isto é esclarecido pelo Espírito Santo para o Novo Testamento. E Paulo diz isso. Paulo foi quem explicou isso e não Pedro. E aqui Pedro está dizendo: estas coisas que foram ditas pelos profetas e do nosso mandamento como um apóstolo do Senhor e Salvador. E agora é quando ele coloca os dois juntos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sabemos primeiro isto, que nos últimos dias, veja, porque todo o conhecimento que eles tinham da presença era do Antigo Testamento. Mas agora ele junta as profecias do Novo Testamento. Quando Jesus falou sobre o tempo do fim, quando acontecesse a parúcia, ou aquilo que você tem como a vinda, que é a presença de Deus, não a descida de Jesus, o Cordeiro nos ares, mas a presença, a parúcia, a manifestação de Deus para preparar os eleitos para o rapto. Então agora Pedro junta as duas coisas. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Agora sim, ele está falando do tempo da presença, no tempo do fim. Vê? Andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, seus próprios pensamentos, e dizendo: onde está a promessa da sua presença? Vê? Onde está a promessa da parúcia? Onde está o cumprimento disto? Vê? Quando ele irá nos guiar? Quando ele virá e fará isto? Onde ele está? Prove para mim. Prove para mim. Você acha que alguém viu a pomba descendo sobre Jesus? Não, senhores. Quem mais viu a pomba? Foi dito para João: você vai ver. E ele viu. Vê? Agora, o que a noiva teria que ver no tempo do fim, que é uma prova? Como podemos ver ele face a face, se você não sabe quem é ele, ou como ele se manifesta? William Branham disse: se ele se manifesta pela palavra, porque ele é a palavra. Mas as pessoas não sabem o que é a palavra. Vê? Então, deixe-me terminar isto aqui. E eu tenho mais uma referência, uma citação aqui do irmão Oliveira, que eu quero deixar para você registrado nesse final de culto.
Ele disse: eu quero submeter a você aquele povo que irá fazer esta pergunta e que se afastará desta mensagem, aqueles que estarão enquadrados como escarnecedores, dizendo: onde ele está? Quando ele irá nos guiar? Quando ele virá e fará isto? Eu quero submeter a você aquele povo que irá fazer esta pergunta e que se afastará desta mensagem. Sem dúvida que os escarnecedores estarão escarnecendo agora mesmo a respeito de William Branham como sendo aquele precursor. Como João Batista precursou a primeira vinda de Jesus Cristo, tua mensagem precursará a segunda vinda. Você diz: ah, mas todo o povo da mensagem diz isso. Então você não vai saber aonde está o escarnecimento. Eu conheço diferentes pessoas que até mesmo em sua própria família, quer dizer, ou até mesmo da própria família, ou próximo a irmão Branham, tentam dizer: você em pessoa, ele é o precursor, ele é quem precursa, e tentam trocar as palavras que foi dito em 33. Tu precursarás a minha segunda vinda. Está errado. Veja, olha as palavras de irmão Lee. Eu conheço diferentes pessoas que até mesmo em sua própria família tentam dizer: você em pessoa. Isto não é o que o irmão Branham me disse. Ele até mesmo me repreendeu por dizer isto. Então, se alguém pensa que eu irei dar ouvidos aos seus parentes e amigos, caia morto. Esqueça isto. Você simplesmente não conhece Liveiro. Isso é tudo. Sou um herético da religião do mundo e esperançosamente tenho obtido credenciais verdadeiras de Deus. Porém, eu somente creio no profeta, e quando sou corrigido, eu tomo minha correção. Quando seus olhos foram abertos, agradecendo as palavras, ou aliás, agradecendo a chance que Deus nos deu de mais uma vez palestrarmos sobre este tema, agradecendo a presença de vocês e dos irmãos que nos ouvem à distância, eu quero deixar estas últimas palavras do irmão Branham no sermão Quando seus olhos foram abertos, do ano de 1957. E ele está vivo, e muitas pessoas que lhe amaram não souberam disso. E isso é o mesmo que acontece hoje. Quer dizer, muitos que amaram a Jesus em vida não souberam que ele estava vivo caminhando com os discípulos por ali. O mesmo acontece hoje. Ali há muitas pessoas hoje que amam ao Senhor e não se dão conta. Você poderia dizer sobre ele e todavia não pode reconhecer que ele está vivo esta noite, que ele está aqui nesta igreja esta noite, que ele está no meio de nós. E será até que entre ao corpo físico, ao corpo corporal. Eu nunca te deixarei, nem nunca desampararei. Ele pode fazer isto a você. Ele pode fazê-lo pensar que ele está distante, porém ele não irá. Ele só quer que você o convide. Então, quando Deus vem, desce, quando Deus derrama seu Espírito e mostra os sinais de sua ressurreição, porque quando falamos sobre o sinal da ressurreição, só pensamos que é Jesus ressuscitando dos mortos, quando também o sinal da ressurreição é a prova de que Deus está aqui para nos ressuscitar, nos dar vida e levantar os mortos da sepultura, porque é o mesmo Senhor que desce do céu com essas três coisas. Vê? E Ele está provando para nós que este que tem a ressurreição, aquele que é a ressurreição e a vida, está presente para dar vida e para vivificar aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, que é incredulidade, e para levantar os irmãos que já se foram, não é? Quando Ele mostra sinais de sua ressurreição, nós o condenamos e nos vamos para longe. Nós o condenamos e o vamos para longe. E isso é pecado imperdoável, fazer isto. Jesus disse: fale uma palavra contra ele, não te será perdoado nunca, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. De modo que o Espírito tem que vir nestes dias finais para demonstrar que a palavra de Deus é verdadeira. E eu digo, sob a autoridade da palavra de Deus,
e o sentimento de minha própria alma, que o mesmo Espírito Santo, ele fala, Espírito, está aqui agora no meio deste povo. Agora, eu clamo, eu reclamo que ele tem se levantado dos mortos. Eu clamo que ele está vivo, vivo para sempre. Eu clamo que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo no princípio, o mesmo em poder, o mesmo em tudo. Tudo menos o seu corpo físico, o qual está assentado à mão direita da majestade divina na glória. Mas o Espírito Santo está aqui, trabalhando, movendo-se, executando, fazendo precisamente as coisas que Jesus Cristo fez. Para isto é a prova de sua ressurreição. Que hora tão bela! Agora eu suponho vê-lo onde eu estou bem de pé aqui. Amém? Deus os abençoe, irmãos, e até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado.